Senhoras e senhores, sejam todas e todos bem-vindos a mais um editorial do nosso The Talk, Madames e Messieurs, como sempre fazemos às nossas sextas-feiras. Estamos aqui com mais um dos nossos editoriais, um editorial especial dessa vez, né? Um editorial festivo, um editorial do nosso aniversário de 1 ano dos editoriais. Deveriam ser 52 editoriais, mas teve férias, teve programa especial, teve especial de feriadão. Sempre lembrando vocês todos que teremos o nosso especial de feriadão agora no próximo dia 6, cai numa terça-feira, né, de 7 de setembro, bicentenário da Independência, feriado nacional na quarta-feira. Então, na véspera, teremos o especial de feriadão, já com um tema mais ou menos pré-determinado, que é o nosso tema dos últimos editoriais, inclusive, que foi o de liberdade de expressão, conteúdo, essas coisas. Vamos nos aprofundar um pouquinho em determinados temas, tá? Como deu para vocês sacarem, não estou com o meu microfone direcionado, estou com um de lapela aqui, e agora, mais do que nunca, vocês ouvirão os gatos, os cachorros, as pessoas gritando, berrando, grunhindo palavras. Vocês ouvirão maquitas. Eu acho que o pessoal do CrossFit já encerrou as atividades. Acho que teremos um pouco de paz, mas os nossos amigos caninos estarão aqui daqui a pouco. E como esse é um microfone de lapela, vai pegar som de tudo quanto é tipo e jeito. Então, por favor, como eu sempre costumo pedir a vocês todos, abstraiam os sons ao redor e prestem atenção na voz desse humilde missivista, humilíssimo editor desta folha literária. The Talk, nessa edição especial, celebrando o primeiro ano de editoriais. Foram 42 editoriais, esse editorial agora é o 42, até o final do... Acho que até o final do mês é o 42, esse é o 41. Enfim, deveríamos cumprir todas as sextas-feiras, mas tiramos já 2 semaninhas de férias, tivemos alguns programas especiais, né? Puxa daqui, coloca de lá, aquela coisa toda. Então, não tivemos as 52 sextas-feiras que compõem o ano. São 52 semanas e não fomos a cabo todas as semanas. Ninguém é de ferro, mas pelo menos, né, uma temporada, que lá para o final de agosto, início de setembro, teve 42 episódios, ou existiram aí, tivemos 42 editoriais, até que não tá ruim, né, gente? Convenhamos, né? Não teremos o serviço da revista, somente avisando que teremos um pequeno vídeo de lançamento na próxima quarta-feira, que é quando sai a edição nova, o número 9 do The Talk. Já mostrei alguma coisa para vocês na semana passada, de tal maneira que não abrigarei a revista nesse editorial de hoje, que hoje é um editorial de aniversário ainda nessa primeira parte, que é a parte de serviço, avisando vocês todos que no dia 6 de setembro teremos o especial véspera de feriadão. Então, semana que vem teremos o lançamento da revista, na quarta-feira, 31 de agosto, sai o número 9 do The Talk. Teremos, né, o número 42 dos nossos bate-papos de sexta-feira, ou seja, semana que vem vai ser um negócio meio dose dupla, né? Vai ter uma na quarta e outra na sexta-feira. E aí sim, no dia 9 de setembro, não haverá o nosso editorial, porque será puxado para o dia 6, terça-feira, que é o editorial especial véspera de feriado. Esse é o nosso serviço. Beleza, pessoal? E vamos falar aqui um pouquinho, já que essa é a data comemorativa. Antes de falar um pouquinho sobre o editorial, né? Bastidores do nosso editorial, só para lembrar vocês todos, agora vamos ver se a minha memória ajuda. Eu estava falando agora há pouco do microfone de lapela, pode ser que exista uma certa perda de áudio. Só que eu preciso fazer esse teste com esse microfone de lapela, porque como eu tenho a intenção de deixar os editoriais também em streaming de áudio, nossos amigos caninos já se manifestando aqui já.
como eu preciso fazer esse teste com este microfone, porque este microfone tem uma qualidade um pouquinho melhor do que o outro microfone que é mais direcionado. Então, infelizmente, neste bate-papo de aniversário, nós teremos esse microfone de lapela, que não é o melhor dos mundos, posto que, né, pegaremos com mais nitidez a participação dos nossos amigos latildos. Muitos de vocês perguntam, mas Marcelo, quase não dá para ouvir os cachorros. É porque o meu microfone está perto da boca. Quando ele fica um pouco distante, aí começa a pegar esse tipo de barulho, e é isso o dia inteiro. Jogadores de futebol grunhindo, cachorros latindo, daqui a pouco começam os gatos a brigar, destruir todos os telhados do quarteirão. É um inferno. Esse cachorro aí, agora com esse microfone dá para pegar melhor os nossos amigos latidos. Esse cachorro aí é 24 horas. Né? É por isso que eu, com 5.1, já estou sonhando. Eu passo a maior parte do tempo, principalmente nas minhas noites de insônia, naqueles walking tours que tem no YouTube, em especial Saint-Tropez, Ilha de Capri, Costa Amalfitana, que é o meu sonho de consumo. Que é ficar bem no meio, entendeu? Do nada, onde provavelmente não haja cachorros, porque isso é o dia inteiro, você não consegue fazer nada, você não consegue fazer. E olha, como não sei como é que eu estou conseguindo, porque eu estou aí também com um projeto pessoal, que em breve estará no meu canal de YouTube, ou pessoal, que não tem nada a ver com esse canal do The Talk, que são os podcasts, né, do É Só o Áudio, tá? Esses já estão no streaming de áudio, que é o Spotify, tá? Mas em breve estaremos no Deezer e em outros também por aí. Eu não sei como é que esses cachorros, eles não entram no áudio do É Só o Áudio. É incrível isso. Talvez por conta da proximidade do microfone à boca. Quando o microfone precisa ficar pendurado na lapela, aí vocês pegam todos os sons, enfim, gente. Morar em casa tem enormes prazeres, mas também tem os desprazeres da vizinhança. Eu não sei, acho que a minha velhice não está me ajudando muito em ser um bom vizinho, um bom samaritano e por aí vai. Bom, é o seguinte, gente. Já que este é um editorial de aniversário, vamos falar um pouco dos bastidores desse editorial de toda sexta-feira. Marcelo, quando é que você grava os editoriais? Não tem uma data fixa, tá? Às vezes eu gravo domingo, às vezes eu gravo segunda-feira, às vezes eu gravo no mesmo dia. Depende muito do assunto e principalmente se o assunto está ligado a algum tipo de noticiário, que eu preciso me aproximar da data de fechamento, tá? Porque os editoriais, na verdade, eles são aquilo que no jornalismo é chamado de matéria fria. Tá? Então, não tem data, é atemporal. Então, a qualquer momento, seja na sexta-feira, quando saem os nossos bate-papos aqui, seja na sexta-feira, ou seja em qualquer outra data, tá tudo bem. Se eu gravar na segunda, deixo postado no Facebook, não. Às vezes no Facebook também, no canal do Facebook do The Talk, também deixo postado lá. Faço a programação, enfim, coloco na terça ou na quarta-feira para ser exibido na sexta. Mas o programa já está pronto na segunda. Às vezes é no mesmo dia. Tá? Quando é no mesmo dia é um pouco mais corrido, porque a gente gasta muito tempo em renderizar o vídeo. Tem que renderizar o vídeo, isso toma às vezes 1 hora, 2, enfim. Se eu fizer o vídeo de manhã e renderizar na hora do almoço, está tudo pronto. Ou fazer na hora do almoço para renderizar 1, 2 da tarde, está tudo pronto. Em torno de 4, 5, 6 horas, que é mais ou menos o horário que esse editorial vai para o ar, está tudo bem. Então, às vezes eu faço na sexta-feira. Às vezes eu gravo um editorial no domingo, o editorial da semana seguinte na segunda e o editorial depois da semana seguinte na terça. E aí sim é uma baita de uma trabalheira, porque você tem que editar todos os três, renderizar todos os três, né? Não tenho muito espaço tecnicamente para deixar tudo isso renderizado, então você vai trabalhando em escalas, mas dá praticamente, tocando um final de semana chuvoso, dá para colocar os 4 editoriais de um mês, exceto o mês que tenha
5 sextas-feiras, que às vezes acontece do mês ter 5 sextas-feiras. O resto é 4, né? Então você monta os 4, você praticamente fecha o mês e fica com o mês livre para qualquer outra atividade, atividade profissional, ou os podcasts meus, tá? Pessoais, que eu estou montando e tal. Então não tem uma data fixa. Eu posso juntar um pacote todo de um mês de fazer tudo num domingo, como eu posso fazer toda sexta-feira, ou fazer na quarta para renderizar na quinta, faz tudo na quinta, renderização, etc, etc. Edição. Eu acho que já deu para sacar nesse último ano, tá? Que eu não tenho eu não tenho muito o que editar dos editoriais, tá? É mais ou menos liga a câmera e vai, tá? E acho que tem a coisa boa de você quase não ter muito corte durante o editorial, porque dá esse aspecto de bate-papo, dá esse aspecto de fluência, né? Às vezes eu erro pronúncia, gaguejo na frente da câmera, essas coisas todas, eu não tiro isso, tá? Às vezes eu falo, troco a sílaba, não pronuncia a palavra de forma clara, fica tudo blá 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 blá, e também não edito nada disso. Simplesmente, nossos bate-papos aqui ligou a câmera e vai, tá? Inclusive com os nossos amigos caninos, que isso também é um outro desafio, que você tem um cachorro que está 24 horas latindo no seu ouvido, tá? Por mais que você goste de animais de estimação, acho que, né, tem um certo exagero. E tem determinados proprietários de animais que não estão nem aí para a vizinhança. Deixa o cachorro latir, deixa o cachorro brigar, deixa o cachorro, o gato. Gato, então, gente, tem muito gato de rua aqui no meu bairro, é um inferno. É um inferno na rua, na calçada, destroem todos os telhados. Tem vários telhados aqui no bairro onde eu moro, que é na Vila Belmiro, estão todos destruídos por uma presença excessiva de gatos, tá? E eles gritam, eles miam, eles, enfim, fazem uma zoeira danada, destrói telhado, é um inferno. E aí, até mesmo isso, que tira muito a concentração da gente na hora da gente ter uma linha de raciocínio, às vezes o assunto é um pouco, como é que eu poderia dizer? O assunto é um pouco, oh meu Deus, às vezes o assunto é um pouco difícil, ele é um pouco abstrato o assunto, você tem uma linha de raciocínio muito abstrata, a linha fica muito tênue com os cachorros do lado, fica impossível, mas mesmo assim, mesmo com essa dificuldade, mesmo com esse nível de interferência, eu quase não faço corte dos editoriais. Então eu vou falando, falando, falando e já deu para você sacar que é só uma mudança de bloco que eu tenho, tá? Porque esse bloco eu praticamente faço tudo pelo Clipchamp. E o Clipchamp tem um limite de tempo. Então são blocos de 30 minutos. Aí eu faço lá uma ediçãozinha lá de fazer uma transposição de um bloco para outro, mas eu praticamente não edito o bloco. O que de repente dá um pouquinho mais de trabalho nos blocos, tá? É colocar as imagens, né? E fazer edição quando eu tenho que abrir e fechar a tela, quando tem leitura, né? Quando eu pego uma notícia de jornal e jogo na tela, aí sim esse negócio tem um jogo de corte, né? Vai para a tela, volta para mim, vai para a tela, volta para mim, isso é um jogo de corte. Você vai cortando, abrindo tela, fechando tela, aumentando tela, fazendo ampliação, diminui, faz assim, faz assado. Aí isso tudo é baseado em corte. Mas quando tem um editorial mais ou menos parecido como esse, é ligar a câmera e seguir em frente, tá? O que mais eu poderia falar sobre editorial? Vamos, né, já começar a fazer o nosso passeio, que o tio Celinho faz turismo. Só não faz turismo para esses cachorros aqui, tá? Eu sei que tem muita gente que é mamãe de cachorro, papai de cachorro, vai ficar muito enfesado comigo, vai ficar muito triste, mas, por favor, entendam que 24 horas de interferência também ninguém aguenta, né? Eu sou uma pessoa que não tenho animais de estimação em casa, inclusive exatamente para não causar. Primeiro, para não ter guarda irresponsável, tá? Tem muitas vezes que eu tenho de ajudar meu irmão, tenho de ajudar minha mãe, são questões familiares de foro privado,
ter guarda irresponsável de animais, convenhamos, né? Muita irresponsabilidade. Então, por isso que eu não tenho. Gosto de animais de estimação, mas talvez não os tivesse, principalmente se eu morasse sozinho, porque dependendo da circunstância, às vezes você tem que sair para aulas em company, às vezes o aluno vem na tua casa e, de repente, pode estranhar um pouco o animal de estimação. Todas essas questões são em torno daquilo que a gente chama de guarda responsável do animal. Você tem um animal para ficar destratando, você tem um animal para ser violento, você tem um animal para deixar o bicho sofrendo, ou de solidão, falta de água, falta de comida, aí também não, né? Tá? Estou me posicionando aqui, já que este é um editorial de aniversário, porque, né, é um ano com esse cachorro 24 horas no ouvido, é difícil. Isso sem contar jogadores de futebol tentando jogar um tal de ping-pong de futebol em cima de uma mesa e a bola caindo no jardim, já destruíram o jardim umas 2 vezes, enfim, gente. Respirar fundo, né? Respirar fundo, porque não é fácil. Enfim, gente, a gente aproveita esses intervalos de latido para a gente fazer o nosso editorial. De vez em quando eles dão uma paradinha e tal, não tem nenhum gato passando, não tem nenhum gato dando sopa, eles ficam meio quietinhos, a gente aproveita para fazer editorial. Isso também é uma outra coisa que somente com esse microfone de lapela é que vocês conseguirão entender qual é o nível de interferência, porque com um microfone perto da boca quase não pega, né? Então, quando está na lapela, aí a coisa já fica mais palatável. Eu sempre fui um cara de blog, e só que você ser de blog significa que você é do texto escrito. Continuo sendo um cara do texto escrito, mas tive que partir por oralidade por falta de opção, tá? Não que as pessoas, não que eu tenha uma quantidade absurda de inscritos no canal do The Talk, tá? Como eu também não tenho grande assistência nos podcasts do É Só o Áudio, também não tenho, tá? Em geral, quando você tem quando você é famoso por alguma coisa fora da internet, a tua internet, quando você começa a fazer alguma coisa, ela fica um pouco mais bombada. Então é muito mais fácil um podcast, por exemplo, do Mano Brown, fazer um baita de um sucesso no Spotify do que o meu. É meio óbvio, porque eu não sou o líder do Racionais MC. E também não trabalho com rap. Eu trabalho com texto escrito, né? E texto escrito, na maioria dos lugares do mundo, até em lugares onde há uma tradição literária muito forte, tá? Como é o caso da Inglaterra, e em lugares que texto escrito é visto como algo quase que vulgar, como é o caso do Brasil, você vir de um curso de letras, de você vir de editar uma revista literária, uma folha literária, um folhetim literário, não dá, como diz o meu avô, não dá camisa para ninguém, né? Muito menos prestígio, né? Prestígio é zero. Então você fora da internet já não tem prestígio, você reproduz essa falta de prestígio dentro da internet. Então essa coisa de gente que abre um podcast ou tem um canal de vídeo e que bomba pra cacete, ou comprou seguidores, ou comprou exposição, que essa exposição ela é vendida, você pode turbinar o seu canal, custa X por mês e dá para dar aquela turbinada no canal, tá? Ou você, de fato, é uma pessoa muito famosa no campo, sei lá, da política, no campo do campo acadêmico, você é um grande comunicador, ou você é um, sei lá, o que possa ser, mas fora, em geral, vindo do mundo da música, vindo do mundo da televisão, que é o que tem mais apelo junto à população brasileira. Livro e literatura, prosa de ficção, não tem apelo junto à população brasileira. Talvez eu fizesse algum sucesso, talvez no Reino Unido. E eu digo talvez por quê? Porque pessoas como eu, que fazem editoriais, por exemplo, no Reino Unido, têm aos milhões. Aos milhões. Imagine uma pobre pessoa que adora ligar a sua Smart TV, por exemplo, para ficar assistindo podcasts ou editoriais que nem esse,
a concorrência é absurda, porque é você e mais 999.999. Se você não contar com a ajuda da Alphabet, que é a empresa que administra o Google Chrome, o Google, o Gmail, o YouTube, isso é tudo coordenado por uma empresa chamada Alphabet. E a Alphabet, ela tem um papel fundamental na distribuição do seu trabalho, tá? No sentido de ela indicar o vídeo para mais pessoas assistirem, que são os sugeridos, né? São as sugestões, são indicações, né? E em especial tem isso muito no Smart TV, né? Tem aquela coisa do sugerir, né? Sugestões, indicados, uma coisa assim, né? Ou você cai naquela lista ou você está na roça, né? Então a gente experimentou nesse 1 ano de The Talk, por exemplo, teve uma situação bastante curiosa que eu fiz recentemente uma parada de 2 semanas, né? E eu retomei depois de 2 semanas, precisava dessa parada, porque não é fácil fazer o The Talk por causa dos temas, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os temas, tá bom? E quando retornou, estava com metade da assistência. Eu tenho em torno de, hoje, 102 inscritos. Boa parte desses inscritos são da cidade de São Paulo, um ou outro de Rio de Janeiro, um ou outro talvez do Paraná ou de Minas Gerais, talvez de Belo Horizonte. A maioria das pessoas que são inscritas no canal não são aqui da minha cidade natal, que é Santos, tá? Então, praticamente, eu tenho como assistência fiel a Maria José Goldschmidt, que sempre assistiu quase todos eles, todos os editoriais de sexta-feira. Temos outros artistas que também publicam aqui com a gente, que também assistem, não assistem todos, porque toda sexta-feira, né? Isso também é outra coisa que vale a pena abordar, por que toda sexta-feira? E por que somente uma vez por semana, tá? Eu não vou ficar escravo da Alphabet sem remuneração. Porque o que a Alphabet faz? Se você publicar vídeo todo dia, você fatalmente começa a receber um tratamento meio especial por parte da empresa. Ela começa a te indicar, ela começa a sugerir os teus vídeos para mais e mais pessoas, porque você tem vídeo todo santo dia. A questão toda é, eu tenho assunto para todo santo dia? Ou tempo para gastar entre a gravação dos bate-papos, alguma edição, renderizar o vídeo e postar o vídeo. Postar o vídeo também é uma outra tarefa. Todo dia. Eu ganho para isso? Essa é a pergunta. Não, eu não ganho para isso. Eu não sou remunerado da Alphabet. Então, vamos ficar com uma vez por semana. Primeiro, pela remuneração. Segundo, pela saturação, né? As pessoas estão saturadas, estão com uma quantidade excessiva de informação, informação o tempo todo, e é do site, e é do blog, e é do vlog, e é do YouTube, e é do não sei o que lá, do TikTok, e do Reels, e do... Enfim, gente, tá? Eu vou tentar não falar palavrão aqui, vocês já entenderam o que é o CA4, né? O CA4, tá bom? É uma loucura, né? E aí, de repente, a Alphabet, se você está inscrito no canal, ela te faz a sugestão do vídeo, né? Só que é você e mais 100 pessoas que postaram vídeo naquele momento, você perde, porque a pessoa abre a abinha dela lá do YouTube para ver o que está rolando naquele momento, e no meio do caminho sou eu e mais 99, quer dizer, eu acabo meio que sumindo ali. Porque sexta-feira, acho que isso é meio óbvio, porque é o início do final de semana, eu ainda sou uma pessoa ligada ao final de semana, semana inglesa. Dá para ver pelas cores brancas dos meus fios brancos de cabelo, que não sou mais uma criança, ou um menino, ou um jovem, sou oriundo dos anos 70, e nos anos 70 chegava sexta-feira, era uma grande festa, porque eram 2 dias de folga, tá?
Tinha gente na época que trabalhava até meio-dia, nos dias de sábado, mas sábado à tarde já estava liberado para acompanhar a gente e vamos todos para a praia. Já que eu sou um bom santista, vamos todos para a praia. Então, essa memória da sexta-feira fica um negócio tipo, pô, hoje é sexta, não vai ter escola no sábado, não vai ter escola no domingo. Na pior das hipóteses, meu pai trabalha no sábado, mas até meio-dia. 2 da tarde, vamos todos para a praia. Era uma outra vida, era uma outra cidade, era uma outra forma de ser, uma outra existência praticamente. E, enfim, gente, aí fica aquela coisa da memória afetiva, tá? A coisa da memória da infância, a coisa da memória da juventude. Sexta-feira era dia de viajar para a casa da minha avó. Minha avó e meu avô moraram uma parte do tempo deles num subdistrito de Tariri chamado Anadias. Aí depois foram para Peruíbe, que era ali pertinho também. E hora de visitar a vovó era sexta-feira, mesmo na época que ela morava em Santos. E depois se mudando para Anadias e posteriormente para Peruíbe, sexta-feira é o dia de se preparar para a viagem. Quando não, todo mundo entrava no carro e fomos viajar. Então tem essa memória afetiva com sexta-feira, tá? Algumas pessoas do meio técnico, elas recomendam não utilizar a sexta-feira, que o melhor dia é a terça, ou a quinta, ou a quarta, porque as pessoas estão mais conectadas, estão mais, sei lá, propensas a assistir um vídeo, tá? De um editorial, ou de um editorial de aniversário que nem esse, tá bom? Mas sexta-feira permite que a pessoa que não tenha de trabalhar no sábado e no domingo, ela possa se programar, pegar o vídeo, falar, vou maratonar na madrugada de sexta para sábado, de sábado para domingo, estou com insônia, vou ver esse maluco do Marcelo falando esse monte de groselha na minha frente e, sei lá, bacana, um passatempo, tá? Em que pese que a gente trate de determinados assuntos razoavelmente pesados. Marcelo, por que você não faz vídeo de 15 minutos? Vocês já prestaram atenção, já assistiram a um dos editoriais? Tem determinados temas que não dá para twittar, não dá para ser em 200 caracteres. Toma mais de hora para você poder desenvolver todo o teu raciocínio. Como acabei de dizer há pouco, que é muito atrapalhado pelos cachorros, o raciocínio é extremamente sutil, é extremamente frágil, a linha de raciocínio chega a ser absurda, como é que a gente chama? De vez em quando me dá esses brancos e eu não edito os brancos que eu tenho durante o nosso editorial. É abstrato, é um grau de abstração que você precisa ter para poder se expressar corretamente e fazer com que vocês entendam a linha de raciocínio que eu estou tentando me expressar para vocês, em que pese que o próprio tema também é um tema altamente abstrato, exige abstração, tanto para quem está fazendo o bate-papo como para quem está assistindo o bate-papo. Daí os cachorros atrapalharem tanto, né? E é uma coisa que não dá para fazer em 15 minutos. Desculpe, eu entendo quais são as regras. De fato, as pessoas não têm tempo durante o dia para vídeos de 5 minutos, 10 minutos. Imagine um vídeo de 45 minutos, próximo de 1 hora, só porque o sujeito está comemorando 1 ano de editoriais do The Talk, ele que vai se catar, porque eu não vou gastar meu tempo assistindo a vídeos de 1 hora. Mas, infelizmente, tem determinados assuntos que, quando a gente vai ver, já foram 30 minutos, já se foram 20 minutos, já se foram 45, já se foram 60, não dá para você pensar que vai conseguir comunicar, por exemplo, os bastidores de um editorial do The Talk em 15 minutos. Vai ficar um monte de coisa. É um negócio que fica... Tem uma palavra que de vez em quando as pessoas usam, que é a palavra indigência. Indigência. Fica uma tremenda de uma indigência. Então, peço desculpas aos bons mocismos da internet, dos vídeos de YouTube, porque o vídeo de YouTube tem que ter 10 minutos, 7 minutos, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas o YouTube se transformou nos últimos tempos. É praticamente um programa de televisão que você tem que apresentar. E programas de televisão, não existem programas de televisão abaixo de 20 minutos. Você precisa apresentar um produto televisivo, e esse produto televisivo não dura 5 minutos.
Pode até durar 5 minutos. Entre um intervalo comercial e outro, você entra. 2, 3, 5 minutos, tu dá conta do teu recado. No intervalo comercial, tá tudo bem. Mas dependendo do tipo de assunto, que é o nosso assunto aqui é literatura, não dá para fazer num tweet. Então, infelizmente, as favas, e aproveitando principalmente nos tempos de hoje, que a maioria dos podcasts hoje são talk shows, são entrevistas, tá? E essas entrevistas duram mais, mas duram muito mais do que 1 hora. Tem determinados podcasts por aí, históricos de 4, 5 horas, que para mim, um sujeito 5.1, eu adoro podcast que eu começo a assistir meia-noite. Às vezes eu volto, sei lá, vou dar um passeio no sábado à noite, às vezes tem algum outro evento, para aqui e acolá, tomo uma cerveja com alguém. Quando dá, sei lá, 1 da manhã, estou de volta em casa. Quando não estou escrevendo, eu falo, porra, eu não estou afim de escrever hoje, estou afim de ficar no sofazão. Aí ligo lá, boto lá um podcast de 3 horas, quando vai ver já são 3, 4 da manhã, aí eu vou dormir. Faz parte dessa nova gama de entretenimento, que não precisa ser necessariamente tudo 15 minutos, 15 minutos, 15, 5 minutos, 10 minutos, etc, etc. Eu acho que tem plateia para tudo, em que pese que a plateia do The Talk, de fato, não é uma plateia muito jovem. Hoje é limonada, tá bom? Não é café nem refrigerante, hoje é limonada. Sacaram o corte do bloco de 30 minutos? Abrimos mais um bloco de 30 minutos, que é o que o Clipchamp me permite em gravação, tá? É isso. Então agora vocês já sacaram qual é o... quando tem aquelas mudanças no meio da explicação, é a mudança de bloco, tá? Às vezes eu continuo no próximo bloco, mas eu tenho que gravar de 30 em 30, tá bom, gente? A gente estava falando do público, né, da plateia. A plateia mais ou menos que a gente tem aqui no The Talk, dos editoriais. É essa plateia que tem mais ou menos minha idade, tá? Então não dá para mexer muito, tá? Em especial jovens, como bons jovens, né? Eles têm, enfim, uma outra pegada. Eles gostam de outras coisas, têm outras curtições, assim como eu, quando fui jovem, nos anos 80, eu tinha outras curtições que não tinham nada a ver com minha mãe e meu pai. Enfim, como eu não casei, não tive filhos, eu não tenho muito esse choque geracional vívido no meu dia a dia. Então, para mim, eu meio que pego o filho dos outros emprestado, posto que não os tenho. E observando os filhos e as filhas dos outros, é que eu começo a perceber que tem muita coisa esquisita para os jovens e a tendência é piorar. Tá? Não vai ser fácil para a maioria dos jovens, não. Tá? Então é meio óbvio que eles já estão com uma baita dificuldade de se estabelecer na vida, uma baita dificuldade em relação a trabalho, principalmente a trabalho, que é uma coisa que também me afeta diretamente, posto que eu estou numa espécie de ostracismo nos últimos 7 anos, profissionalmente falando. Tenho feito esforços para mudar de profissão, especialmente para poder ver o que dá para fazer numa cidade como Santos, o que dá para fazer em termos de vida profissional e que possa garantir uma velhice menos atribulada. Atribulada será, mas menos atribulada possível. E por causa desses jovens, né, e dessa vida atribulada, e por que, Marcelo, você está falando que a tendência é piorar? Nós vamos entrar, então, obviamente, no assunto que está no título, né? Porque na capa vocês viram que é parabéns para você, é uma festa de aniversário, um ano de editoriais e tal, mas a gente coloca no título alguma coisa meio que para o nosso debate. E mesmo isso aqui sendo um aniversário, eu tendo falado um monte de coisas para vocês em relação aos bastidores desse nosso bate-papo de toda sexta-feira, nós vamos entrar no assunto, mas por que, Marcelo, a vida dos jovens não será uma vida assim tão maravilhosa? E vamos começar pelo tal do Environmental
deixa eu ver se eu consigo pegar, a sigla em inglês é ESG, ou ESG, Environmental Social Governance. Environmental Social Governance, ou Governança Corporativa Social Ambiental. Seria um GSA, ou um GSCA. Governança Social Corporativa Ambiental, ou Corporativa Social Ambiental. Aí vocês decidem como é que vocês querem pôr essa sigla, tá? A maioria das pessoas que estão fazendo hoje em dia o tal do coaching, do compliance das empresas, que as empresas agora têm de ter responsabilidade fiscal, responsabilidade fiscal não, gente, responsabilidade social. Sempre me vem a fala do já falecido Milton Friedman naquele maravilhoso documentário do Mark Abbott, o The Corporation, que é um documentário de 2003, vai fazer 20 anos esse documentário. E se você assistiu The Corporation, seja nesse ano de 2022 ou no ano de 2023, vocês vão escrever para mim, né? Deixar nos comentários algo parecido com: mas Marcelo, já se foram 20 anos da confecção do The Corporation e nunca esse filme foi tão atual, né? Já se foram 20 anos e não mudou nada. Só mudaram as moscas, né? Mas enfim. Mas vamos a uma definição de ESG e da própria Alphabet, tá? Isso aí você vai encontrar no famigerado site do Chrome, do Google, da dona Alphabet, que provavelmente pegou alguma definição do Wikipedia, tá? E vamos colocar essa definição do Wikipedia para vocês começarem a perceber o tamanho da roubada e o que vem para o coro dos mais jovens. Eu, como já estou caminhando para a minha gavetinha do cemitério, não sei quanto mais eu tenho de vida, em termos de mundo secular, não é verdade? Eu sei lá se eu vou gastar muito tempo com esse negócio de ESG. Mas, para quem é jovem, esse ESG está tomando conta dos recursos humanos, dos departamentos de RH. E se você não for um cara que bajule o ESG, se você não for um baba-ovo do ESG, provavelmente você não terá sequer a oportunidade de uma entrevista de emprego. Mas vamos ver o que é a governança ambiental, social e corporativa. A língua em língua inglesa é ESG, Environmental, meio ambiente, ambiental, Social Governance. Governance, eu acho que é a pronúncia correta, não governance. Environmental Social Governance. Bonito, né? O nome. Então, temos aí na tela a governança ambiental, social e corporativa, do inglês Environmental, Social and Corporate Governance. É uma abordagem para avaliar até que ponto uma corporação trabalha em prol de objetivos sociais que vão além do papel de uma corporação. E prestem bem atenção para essa parte, para maximizar os lucros. Vamos repetir? Mais uma vez, presta atenção, criatura. Para maximizar os lucros. Aí tem um arremate que é para piorar o negócio de vez, em nome dos acionistas da corporação. Não é à toa que tio Celinho põe a mão na testa de vez em quando, né? Eu não vou pôr a mão na testa agora, mas, né? Prestem atenção com esse negócio de ESG. Por acaso vocês já... nesse documentário, o The Corporation, tem a explicação do que é externalidade, ou externalização. Eles chamam de externalidade. Não digo externalização. Eu acho que eles chamam de externalidade. O que é uma externalidade? Muito simples. Imagine, por exemplo, que uma determinada empresa de uma montadora de automóveis, a montadora de automóveis XPTO é responsável por abrir determinadas ruas na sua cidade. Porém, como ela é a proprietária da rua, porque foi ela quem abriu,
ela é responsável, ela só permitirá carros da montadora XPTO passar por aquela rua. Imagine como seria uma cidade nessa base. Sai da frente. Ai, ai, ai. Né? Mas não é só a montadora XPTO que está abrindo ruas na sua cidade. A montadora Barbante também está montando carros, também está abrindo ruas na sua cidade. E aí, para você levar ou trazer seu filho da escola, caso você faça isso de automóvel, vai ter de dar uma volta monumental cidade afora. Porque o caminho mais curto entre a sua casa, sua residência e a escola das crianças é controlada por ruas abertas pela XPTO e o seu carro é da marca Barbante. É a montadora Barbante, você comprou um carro maravilhoso da montadora Barbante. Só que as ruas da montadora, abertas pela montadora Barbante, não é o caminho mais próximo, você vai gastar mais gasolina, mais pneu, mais motor, mais óleo, mais tudo, porque o caminho mais próximo são de ruas abertas e construídas pela montadora XPTO. E se você não tem um carro da XPTO, você não pode passar por aquela rua, você só passará pelas ruas da marca Barbante. Imagine como seria a vida na cidade se as ruas fossem abertas pelas corporações que lucram com a abertura de ruas. Ficou claro? Outro exemplo: aeroporto. Basicamente, a maioria dos aviões que vocês viajam são um conjunto de empresas. A empresa que faz o trem de pouso, inclusive a Embraer, é a número 1 dos trens de pouso, né? Uma empresa brasileira. Se eu não me engano, foi vendida e desfizeram um negócio, voltou para o governo, não sei como é que está a situação da Embraer. Então, o trem de pouso é da Embraer, a bomba de gasolina é da Bombardier, os jatos, né? Esqueci o nome agora, gente. De vez em quando desce esses brancos, e eu não vou editar os brancos, que somem as palavras. Que são as turbinas do avião, são da General Electric e por aí vai. Então, na verdade, quando você vê um Airbus, um Bombardier, um Embraer, uma Boeing, na verdade é um conjunto de empresas, tá? Que lucram em cima de uma atividade aberta pela população, pelo dinheiro da população, a saber, os aeroportos. O lucro dessas empresas está diretamente relacionado à quantidade de investimento que um país faz em seus aeroportos, tanto na construção como na abertura e na manutenção desses aeroportos. Sem esses aeroportos, essas empresas não lucram nada. Isso é uma externalização. Quer outro exemplo claro de externalização? Você compra o carro da marca Barbante ou o carro da montadora XPTO. E a XPTO abriu determinadas ruas na sua cidade. Quando dá buraco no asfalto, a XPTO manda a conta para a prefeitura. Ela lucra com a venda dos seus carros montados, que afinal de contas ela é uma montadora, ela monta o carro para você, você compra o carro, uma nota preta, gasta X de óleo, X de gasolina, X de mecânico, pneu adoidado, tá? E quando abre a rua, um buraco na rua da XPTO, ela não conserta. Ela vem e procura a Câmara dos Vereadores e o prefeito da sociedade para consertar a rua. Na hora que dá problema, o problema é público. Mas espera aí, XPTO, espera aí, Barbante. Foram vocês que abriram a rua é particular. Então, se abriu buraco na rua, que vários carros, ou da marca Barbante ou da marca XPTO, passaram por ali. E se vocês são as proprietárias da rua, consequentemente, vocês tapam o buraco. Não é bem assim que funciona. A maioria das montadoras de carro, assim como funcionam com as montadoras de aeroplanos, né, de aviões, elas ganham muito dinheiro em cima de coisas que pertencem ao público. Sim, porque não dá para pensar uma cidade com ruas abertas por entidades particulares. Ia ser um inferno você trafegar por essa cidade. É daí que vem o valor do bem público. Ah, porque o bem público, porque a coisa pública, o pessoal mete o pau na coisa pública. Experimenta fazer uma cidade particular, com ruas abertas por empresas particulares. É elas que vão decidir se você vai andar por aquela rua ou não.
Elas vão botar um totem, sei lá, uma espécie de cancela ali, né, que você tem que se, né, para poder passar por aquela rua, você tem que se, né, você tem que se identificar, e se porventura você for uma persona não grata, você não anda por aquela rua, porque afinal de contas aquela rua foi aberta pela empresa tal. Imagine uma cidade funcionando desse jeito. Por isso a necessidade do bem público. Só que esse bem público gera lucro para a montadora de carro, no caso das ruas, para fabricantes de pneu, no caso também das ruas, para fabricantes de turbina, para fabricantes de assentos de avião, para fabricantes do próprio avião, que são as montadoras, as grandes montadoras internacionalmente conhecidas, elas lucram horrores com o aeroporto aberto com o dinheiro do seu imposto. Que quando precisa de uma ajudazinha, porque está faltando dinheiro para fazer aquela reforma no aeroporto, né? Cadê as montadoras de avião? Cadê as fabricantes de pneu para aviação? Entrando com uma graninha lá para fazer uma reforma bacana no aeroporto. Aí não, aí quem paga a conta é o contribuinte. Nenhuma empresa vai colaborar com a reforma do aeroporto, em que pesem elas terem lucrado horrores nos últimos 20 a 30 anos. Já se vão 2, 3 décadas que o povo paga a conta da reforma, da construção, abertura e manutenção do aeroporto, mas o lucro da atividade vai tudo para empresas. O lucro da atividade vai todo para as empresas privadas. E quando dá buraco na pista, quem tem que consertar é o povão, com o dinheiro do povão, com o dinheiro dos impostos, e aí começa. Corta na saúde, corta na educação, corta nisso, corta naquilo e por aí vai. Isso é uma externalidade. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qual é o ponto em relação ao que a gente chama de externalidade? Muito simples. O problema do ESG é que é o seguinte: você não votará para FCO da Vanguard, que detém perto de 3 trilhões de bens. Ela administra perto de 3 trilhões de dólares em bens e assets, ativos de empresas particulares, etc, etc. Você não vota para CEO da BlackRock. Você não vota para o CEO da, sei lá, da Bayer. Esquece. Você vota para vereador e vota para prefeito na sua cidade, mas você não vota para presidente da corporação Bombardier ou CEO da Embraer. Você não vota. Você vota para, né? Você vota para prefeito, para vereador, quando tem eleição geral, presidente, governador, deputado, isso, senador, que são essas eleições que teremos agora em outubro. Qual é a probabilidade desse ESG dar certo? Zero. Zero. Ela vai causar muito mais problemas do que solução. Porque como faliu a força política, as forças políticas faliram completamente ao redor do planeta, o espaço está vago. E esse espaço está vago para o sistema da indústria dos produtos financeiros. Eles, em breve, e aí sim, me perdoem o palavrão, cagarão a regra, e todos nós deveremos obedecer. E aí começa o problema, incluindo o prefeito e os vereadores. Então, por que a gente vota em prefeito e em vereador? Vamos votar para o CEO da Vanguard. Vamos votar para o FCO da BlackRock. E, afinal de contas, são eles que cagam a regra que a gente é obrigado a obedecer. Nós não vamos ser consultados, em hipótese alguma, ou seja, vai esvaziar os conselhos municipais de cultura, de saúde, de meio ambiente, de habitação, de administração, de finanças. Todos os conselhos municipais vão para o espaço, porque para que você vai participar de um conselho? Se a ordem vem de cima e vem da Vanguard, não vem da Câmara dos Vereadores. Se a ordem vem de cima e vem da BlackRock, não vem do prefeito. Prefeito é fantoche. O prefeito e um cone de trânsito é a mesma coisa. Um vereador e um conjunto de 12 cones de trânsito não dá na mesma. 12 postes, sei lá. Eles não representam mais nada. Eles não representam sequer a população, porque a população ela está sequestrada pelos caprichos da corporação.
E onde é que esse ESG já está agindo? Na cultura da corporação. Na cultura da corporação. É nessa cultura de corporação, nesse ESG, nessa cultura de corporação, que a gente já está começando a ver alguma coisa que a gente ultimamente colocou o nome de cancelamento. Qualquer coisa que eu venha dizer aqui nos nossos bate-papos é motivo suficiente para cancelar este humilde editor de uma folha literária que vos fala. Eu só não fui cancelado ainda, por enquanto, tá, gente? Porque ninguém assiste os editoriais. Não tenho plateia. Porque se a minha plateia fosse de escala, eu já estava sendo cancelado faz tempo. Porque tem determinadas coisas aqui que eu, de fato, eu discuto, eu coloco para debate. Eu debato com as pessoas. Não é toda a ordem de corporação que eu abraço de primeira ou qualquer questão social que eu entro de cabeça. Não dá para entrar de cabeça em qualquer questão. Acho que isso é meio claro. Então, obviamente, o ESG é uma decisão particular de uma corporação privada, que em que pese tem acionistas, ainda é uma entidade particular, que pertence a esses acionistas, que interferirão no bem público para maximizar lucros para os seus acionistas. E o resto da cidade terá de obedecer. Porque se o resto da cidade não obedecer, vai ser cancelada. Eu até vou terminar esse especial de aniversário de 1 ano dos nossos editoriais, mas antes disso eu vou fazer para vocês aqui, eu vou trazer para vocês aqui uma dica. A dica é um livro, eu vou tentar falar o nome dele aqui, tá? Que é um nome meio difícil. É Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy. Ele escreveu um livro, não me recordo agora qual é o ano, vocês só aguardem um momentinho, vou ver se eu consigo puxar aqui na minha colinha qual é o ano de publicação desse livro. Me parece que é um livro de 2020. 2020, acredito que seja 2020, tá? É um livro do Vivek Ramaswamy, tá? Ele é dos Estados Unidos, um livro chamado Woke Inc. Woke, o que é o woke culture? Seria, traduzindo muito porcamente para o português do Brasil, seria a cultura de lacração. Se a gente tivesse que inventar um nome para traduzir o Woke Inc., seria Lacração SA, tá? E qual é a denúncia que ele faz em torno do ESG? É que o ESG elimina você não pela tua incompetência profissional, mas ele elimina você pelas tuas crenças. Então, se você vai trabalhar numa empresa, que é uma empresa secular, e de repente você tem uma religião, você está fora. Se de repente você vai trabalhar numa empresa que, sei lá, é amante da natureza e tem políticas para animais de estimação, por exemplo, vai ser nota de corte a pergunta: mas você tem um cachorrinho em casa ou um gato? Se porventura você, como eu, não curte a guarda irresponsável de animais de estimação, você vai passar fome, porque o emprego não será seu. Você terá de toda sexta-feira levar o seu cachorrinho para o ambiente de trabalho, porque essa é a Environmental Social Governance. A ESG, a governança corporativa social e ambiental, onde bons mocismos, como por exemplo ter guarda de cachorro ou de gato, mesmo que seja absurdamente irresponsável, pode garantir a sua contratação. Se de repente você tem uma empresa conservadora, você não pode ser um militante de um partido de esquerda. Se de repente você está indo trabalhar para uma empresa progressista, você não pode ir à missa no domingo, porque isso é coisa de conservador. Ou seja, onde é que fica a competência profissional da pessoa? Não fica.
milhões de pessoas irresponsáveis e incompetentes serão contratadas, mas desde que elas façam a política do bom mocismo preconizada pelo ESG, está tudo bem. Ou seja, há pluralidade no ESG? Provavelmente, tudo indica, já de partida, que não. Depende muito da política e da visão de mundo da corporação para a qual você pretende trabalhar. Vender sua força de trabalho e ganhar o seu salário. Se porventura você é da responsabilidade da guarda de animais de estimação, você não terá um emprego, porque você tem que amar animais de estimação e ter vários dentro de casa. Mesmo que isso custe o sofrimento dos seus bichinhos, porque provavelmente a sua função dentro da empresa é ficar viajando de um lado para o outro, praticamente fora de casa a semana inteira, fazendo seus bichinhos sofrerem. Mas você precisa ter o bichinho, senão você não tem um emprego. Mas não dá para eu ter o bichinho, uma guarda irresponsável, porque afinal de contas a minha função aqui é de representante comercial, eu passo dias, semanas, o mês inteiro viajando para lá e para cá, andando pela rua. Como é que eu vou ter a guarda responsável de um animal de estimação? Mas você precisa amar os animais. Tá, mas a função que vocês estão me propondo aqui não dá nem para ter filho. Mas você precisa ter filhos, você precisa ser um homem sério, Marcelo, ter a responsabilidade de uma família que você não tem filhos. Essa vai ser a regra de contratação da corporação. Imagina o que eles vão dominar dentro do espectro político. Sim, porque prefeito e vereador não vão apitar mais nada. Porque vai pegar mal você tomar um copo d'água na sua casa. A coisa... Tudo bem, eu estou carregando muito nas cores, tá, gente? Eu estou realmente aqui, de verdade, eu estou, de fato, carregando nas cores. Mas esse tipo de roubada começa exatamente com esse início. Marcelo, você está carregando muito nas cores. Não é bem assim. No início, de fato, não é bem assim. Mas lá na frente, tudo vai servir para cancelamento. Se você está velho, é porque você está velho. Se você está novo, é porque você está novo. Você é muito jovem e não tem experiência. Marcelo, você está com os cabelos brancos e você tem experiência demais. Tudo é motivo de cancelamento. Tudo é motivo para não contratar. Ninguém contrata ninguém. Agora, imagine isso dentro da esfera pública, porque é essa a ambição da ESG, é essa a ambição da ESG dentro da Organização das Nações Unidas, a ONU. Controlar bilhões de pessoas por regramentos que não dá nem para chamar de sociais, que isso já beira ao totalitarismo, com um determinado agravante. Onde há ESG, não há democracia. Porque a democracia demanda pluralidade. E se é uma coisa que a gente já está vendo desde o ponto de partida dessa ESG, dessa ESG, dessa Environmental Social Corporate Governance, que é um nome bonito em inglês, é a total falta de pluralidade. Aí vocês vão perguntar para mim, mas Marcelo, de novo, por que você está mexendo nesse assunto se você mexe com literatura? Isso sempre é uma boa pergunta, né? Por que você mexe com esses assuntos tão espinhosos que fazem você queimar o seu próprio filme diante de tão nobre plateia, blá, 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 blá? Muito que bem. Porque eu sou uma pessoa em que peço estar aqui como editor de uma folha literária. Eu também sou romancista. Eu também tenho romance publicado. Eu também tenho contos publicados. Eu também sou um escritor. Iguais aos escritores que eu publico no The Talk. E tanto da parte deles quanto da minha, e o que eu já estou começando a perceber é que é impossível você se manifestar artisticamente ou esteticamente, que seria o carro-chefe das artes, a estética, não a arte em si, mas a estética. Não dá para você encontrar estética no ESG, porque o ESG é o fim da democracia. Eles vão dominar todo o espectro financeiro, estrangulam financeiramente prefeituras e câmaras de vereadores, e eles é que cagam a regra. Desculpe o palavrão. Só que isso vai vir de
de acionistas, de CEOs, FCOs, Board of Directors, conselho diretor. São eles que vão determinar os rumos e o futuro da cidade. Tanto que o último presidente, temos o Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, mas quem foi o último presidente dos Estados Unidos antes do Joe Biden? Que o Joe Biden ganhou na eleição? Donald Trump, um cara de Wall Street, um cara das finanças, um cara do meio corporativo, da indústria dos produtos financeiros. Ele foi o último presidente. Antes do Joe Biden, o último ex-presidente é o Donald Trump. E vai ter mais gente igual ao Donald Trump. Não se assuste, gente, se de repente o Carlos Lerman se transforme em presidente do Brasil nos próximos anos. Porque eles estão dominando o espectro. Só que eles estão dominando o espectro, e se você tem um pensamento diferente, e se você propõe o debate, e propõe o debate plural, a própria população vem com o cancelamento. As próprias pessoas vão lá e te cancelam, te abominam, destroem tua reputação. Para finalizar, uma das coisas desse último ano, isso já vem acontecendo já nos últimos anos por conta desse tipo de debate que eu proponho, tá? Que é o seguinte, eu obviamente com uma pessoa 5.1, 51 anos de idade, que é o que eu tenho, tá? Essa pessoa, por causa do envelhecimento, naturalmente ela começa a experimentar a solidão. Não a solitude, a solidão mesmo. Aquela que é a mais áspera, aquela que é a mais heavy metal, etc, etc. Pois bem, envelhecimento normal, porque perdi amigos com 46 anos de idade, perdi amigos com 48, perdi amigos com 50, perdi amigos com 51, minha idade, perdi amigos com 52, 53, um mar de gente na casa dos 50, que já não estão mais aqui. Então, obviamente que essas pessoas eu não tenho nem mais como tomar uma cervejinha de um sábado à noite em algum boteco da cidade, porque já faleceram. Então você começa a experimentar, quer você queira, quer não, uma solidão absurda. Parte dessa solidão, nem preciso dizer. Com o tipo de tema que eu abordei ao longo desses 365 dias, já que estamos comemorando o ano dos nossos editoriais, dos nossos bate-papos, se tem uma coisa que eu venho lidando nos últimos 7 anos é com uma solidão absurda. Porque é meio óbvio que é perigoso você contratar uma pessoa como eu com esse tipo de pensamento que eu tenho e com esse tipo de opinião que eu tenho. Porque esse ESG, e aí também é um dos motivos de eu fazer os editoriais, ele está dentro da indústria do mercado editorial até a tampa. E se você não pensar como pensam as editoras, se você não pensar como pensam as agências literárias, se você não pensar como pensam os empresários do ramo, morra a míngua. E rápido. Isso até acontece com certa facilidade, porque ninguém mais te chama para trabalho nenhum. Ninguém mais te chama para um emprego, para um trabalho que não tenha nada a ver com livro. Balconista de padaria. Nem isso te chamam para trabalhar. Quer dizer, você morre mesmo de fome, porque você não tem mais dinheiro, apodrece numa calçada. Porque, afinal de contas, se você quer um emprego, Marcelo, né? Seja igual a nós. Faça e não questione. Faça e não sinta. Se essa é a base da arte, é o sentir. O que vocês estão pedindo para mim? Que eu não sinta mais? Que eu assuma o cargo de CEO e mande todo mundo embora? Famílias despencando, se apodrecendo, se desfigurando, porque não tem mais o salário do chefe ou da chefa da família, ou dos dois juntos, que são mandados embora juntos. Como é que ficam esses filhos? Como é que ficam essas pessoas? Como é que você quer que eu não sinta? Se a base da arte é o sentir, o ESG pede para você se automatizar nas piores babaquices,
Mas, por favor, não sinta. Para que arte, então? Não vai ter mais plateia. Porque na hora que você vê um lindo bailado, uma linda coreografia, é no sentir que você está assistindo aquela coreografia, na beleza do movimento. A mesma coisa vale para o texto, que está acabando. Ninguém mais gosta de ler texto, principalmente o texto artístico. Ninguém mais curte ler. Está tudo se deteriorando. Em termos de escrita como arte, está tudo se deteriorando. Não se tem mais esse júbilo, não se ensina mais isso nas escolas, não se ensina mais literatura. Ensina literatura para tu passar no vestibular, mas hoje em dia com o Enem nem isso precisa. Quer dizer, é o fim. E agora vem ESG para galvanizar o negócio, para passar patrola no negócio. Tipo, faça aberrações, seja babaca, e porventura, se você sentir que você está sendo um pouquinho babaca, por favor, não sinta. Não vai ter mais plateia nem para nada, gente. Nem para espetáculo de dança, nem para espetáculo de música. Literatura surge como, então? Sim, porque o simples fato de você escrever um livro, dependendo do tema, já te põe na fila do desemprego para o resto da vida. Apodreça numa calçada. Essa é a pior solidão que eu, pessoalmente, sinto. Não é somente a solidão de amigos e amigas. Isso aí, essa solidão eu não sinto. Eu tenho amigos, tenho amigas. Mas que provavelmente pensariam 20 milhões de vezes antes de me indicar para a contratação do que quer que seja, de lixeiro, a atendente, a porteiro de prédio, de o que for. Não me contratariam, porque, afinal de contas, eu sou uma pessoa perigosa. Eu sou uma pessoa que propõe o debate para vocês todos. Como essa do ISD, que já de partida está se mostrando completamente numa aporia absurda, consequentemente se mostrando completamente antiplural. E se você tiver uma ideia diferente, se você questionar essa ausência de pluralidade, vai morrer numa sarjeta sem qualquer assistência, sem qualquer chance de revitalizar sua vida profissional ou trabalhar com o que quer que seja por qualquer salário mínimo. Vai morrer de fome. Ou você beija o anel do senhor contratador, ou você está fora. Isso e é ISD que já está se mostrando antiplural e é impossível escrever boa literatura sem pluralismo. Tanto da parte dos escritores, como principalmente da plateia, do público leitor. Essa, já que estamos no aniversário de um ano destes editoriais, essa é, de fato, a minha pior solidão. É ver tudo desabando e não ter... Saber o que fazer eu até sei, mas não tem ninguém do meu lado. E com a perspectiva de morrer na sarjeta, porque quem é que numa cidade como Santos vai chamar Marcelo para fazer alguma coisa? Não vai, né? Com essas ideias que ele apresentou ao longo de 42 editoriais, ninguém vai chamar. Né? Esse cara é um perigo. Né? ISD não propõe debate. ISD não propõe pluralismo. ISD é o mundo corporativo propondo a morte da democracia, a morte do debate. O ISD está propondo o cancelamento de pessoas por questões vis, tipo, eu voto nesse candidato, eu voto naquele. Se você vota naquele candidato, você não tem mais emprego, sua vida vai ser uma grande desgraceira. Vote neste candidato, por favor, e o emprego será seu para sempre. Forever. Isso não é pluralidade, isso é totalitarismo, isso é ditadura na cara de todo mundo, sambando na cara da sociedade. E vem com nomes bonitos como ISD, que está empesteando a indústria do mercado editorial. Está empesteando. De tal forma que se hoje tivermos o Machado de Assis,
uma Cecília Meirelles, uma Raquel de Queiroz, um Anthony Burgess, sei lá, não contrata, não chama para evento literário, não chama. Viva o ESG, viva a falta de pluralismo, viva o cala-boca, senão você passa fome. É por intermédio das corporações e intermédio desse ESG que o espaço público está sendo invadido por isso. E a própria população tem que tomar um cuidado muito grande, porque começa a praticar determinados cancelamentos que são programados por gigantes maiores. Você, caso seja da população e faça esse tipo de cancelamento, você é apenas um fantoche de gigantes muito maiores. E aí, a pergunta dessa minha solidão: vamos fazer alguma coisa? Ou a gente vai esperar tudo ir para o chão e pilhas e mais pilhas de uma enorme fogueira de livros? Vamos esperar e aguardar o grande incêndio da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, porque esse será o novo grande incêndio depois do Museu Nacional. Vai tudo para o espaço, vai tudo para o vinagre. Mas temos ESG, mas temos o bom mocismo, mas temos o bom pensar, o pensar corporativo, o pensar social, ambiental. Ainda que isso custe o fim do pluralismo, e ainda que isso custe a morte da democracia, porque é nesse sentido que estamos caminhando. Obrigado por vocês todos terem acompanhado esse 1 ano de editoriais, tá? Sintam-se abraçados, não temos aqui velhinhas e docinhos e o bolo maravilhoso, né, do nosso primeiro ano. Tá bom, gente? Agradeço a presença de vocês todos durante esses editoriais, em que pese que a gente não tem uma grande plateia, mas da pequena plateia que nós temos, somos poucos, mas tomamos banho, escovamos os dentes e somos chatos pra cacete. Ou enquanto estivermos portando o sopro, vamos encher o saco, não é verdade? E enfim, gente, caso a doença não nos habite, caso ainda estejamos vivos, bora para mais 42 editoriais desse segundo ano de bate-papos às sextas-feiras, todas as sextas-feiras. Se eu não ficar doente, se eu não morrer no meio do caminho, teremos mais 42 sextas-feiras até o nosso próximo aniversário. Agradeço a presença de vocês todos, tá? Espero que este microfone, estou vendo que eu vou ter que voltar para o direcional por causa dessa cachorrada, né? Em que pese que a qualidade dele é muito melhor, mas, enfim, não sei como é que eu farei para colocar o áudio dos editoriais dentro de um streaming de áudio. Vou ainda pensar, vou continuar com a fase de teste, o streaming é só para janeiro mesmo, ainda temos algum tempo. Que vocês tenham juntos aos seus amados e às suas amadas, aos seus queridos e às suas queridas, um excelente final de semana. Bora pro happy hour, que daqui a pouco tem happy hour. Sexta-feira tem happy hour. Todo mundo sai para beber, né? Para aqueles que têm dinheiro, tá, gente? Eu tô tão sem dinheiro que nem sair para beber eu ando saindo, tá bom? Mas enfim, quando dá, a gente divide uma cerveja. Mas a situação tá bem complicada, né? Para quem é mais jovem, a coisa tá, né? Mas daqui a pouco temos o happy hour. Se você ainda tem algum dinheiro, algum trabalho ainda que dá para fazer uma festa, festeje pela gente. Vai lá pro happy hour, seja feliz. Um excelente final de semana junto aos seus amados e suas amadas, seus queridos e as suas queridas. E voltaremos na quarta-feira apresentando o número 9 do The Talk. Gente, obrigado pela paciência, por essa quase 1h30. Um enorme beijo para vocês todos e até quarta-feira no lançamento da The Talk 9. Beijão e até lá.